Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Existe o Evangelho da verdade e existe o Evangelho da mentira. Podemos até afirmar que existem os Evangelhos da mentira. O Evangelho da verdade é o Evangelho onde está contido o amor de Deus, o poder de Deus e a sua obra de resgate. Nas Escrituras Sagradas nós temos o verdadeiro Evangelho. Nas Escrituras Sagradas nós temos a vontade de Deus na sua plenitude. E nas Escrituras Sagradas a obra de Deus aparece como um projeto perfeito de salvação e resgate, um projeto eterno e um projeto oriundo do coração de Deus. Portanto, não há restrição e não há imperfeição nessas Escrituras, nesse verdadeiro Evangelho. Naturalmente, a Bíblia é composta por muitos livros e tem diversos componentes. Em alguns livros, uma mensagem maior ou uma mensagem menor de caráter doutrinário. Outros são apenas relatos históricos, muitas vezes até mesmo confuso. Nós sabemos isso. E isso não tira o valor da Bíblia, mas nas Escrituras Sagradas nós temos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que fala de um Jesus que salva, resgata, regenera, reconcilia com Deus. Agora, nós temos, devido às influências de Satanás, devido às influências dos homens, o chamado antropocentrismo, nós temos a influência do coração do homem sobre as revelações de Deus. E com isso são confeccionados evangelhos da mentira. Evangelhos da mentira que muita gente segue. Evangelhos da mentira em que muita gente crê. Certos evangelhos da mentira em que muitos tentam apontar pontos positivos ou coisas até bonitas, mas eles não tendo uma visão do que seja cristianismo, caem em um grande engodo. Vamos ver aqui algumas características do evangelho da mentira. O que nós temos aqui? O evangelho da mentira. Em primeiro lugar, como você pode identificar o evangelho da mentira? Em primeiro lugar, ele nega o juízo de Deus. Sim, os homens, os filósofos e os homens que nunca suportaram a soberania de Deus e a condição soberana de Jesus, sempre tentaram colocar uma maldita racionalidade nas revelações de Deus. E com isso eles negam o juízo de Deus. Não, vocês não entendem Deus, dizem eles. Eles dizem que nós cristãos não entendemos Deus, mas eles entendem Deus. Que Deus é sempre terno, tolerante, permissivo, conivente e que no coração de Deus existe espaço suficiente, amor suficiente para congregar todas as seitas e heresias, como se Deus fosse permissivo e conivente. Eles querendo criar o chamado Deus inclusivista, o Jesus inclusivista, eles negam o juízo de Deus para que as pessoas gostem da pessoa de Jesus, mas não temam o seu poder. Porque Jesus é amor, é verdade, é poder, mas é também justiça. O próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 30: Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
é o próprio Jesus quem afirma que ali haverá pranto e ranger de dentes. E nos evangelhos você encontra várias vezes esse ranger de dentes e esse juízo terrível de Deus. Então, o evangelho da mentira nega o juízo de Deus. Cuidado. Cuidado com esse Deus que eles preconizam, que é um Deus permissivo, tolerante e que alberga tudo e que se faz obrigado a congregar em seu coração todas as mentiras que são pregadas em nome de Jesus. Uma segunda característica do evangelho da mentira: nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, como fazem isso, como gostam. Fruto isso de uma ação satânica, de uma ação filosófica e de uma atuação antropocêntrica, em que o homem tenta tirar das mãos do Cristo as honras da salvação e colocar nas mãos humanas. Quem são as mãos humanas? O que é a mente humana? O que é o coração ou o espírito do homem para poder salvar-se? E Jesus afirma isso. Mas negar a divindade de Cristo é a segunda característica do evangelho da mentira. Sempre que você ouvir que Cristo não é o Verbo encarnado, Cristo não é um Deus que se fez carne, você está perante o evangelho da mentira. No evangelho de João, em 1 João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho amado Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, existe divindade em Jesus. Nas Escrituras Sagradas isso é bastante claro e muito profuso. Porém, no evangelho da mentira, essa divindade é negada. Vamos a um terceiro exemplo para que você possa identificar. Especialmente você que ainda não tem uma formação cristã. Principalmente você que pensa que em todo lugar se pratica um cristianismo. Você que ouviu dizer que existe mentirosamente um cristianismo mais bonito, mais moderno, mais atual, mais científico ou mais coerente. Cuidado, você está sendo vítima da mentira de Satanás. O terceiro exemplo que eu tenho é que o evangelho da mentira nega o Espírito Santo de Deus. Além de negar o Espírito Santo de Deus, dele escarnecem, e a sua figura e a sua estrutura adulteram e até mesmo escarnecem. O Espírito Santo de Deus foi prometido por Jesus, e é ele o responsável hoje por nos exortar, nos capacitar e nos fortalecer em todos os momentos. Negar o Espírito Santo é o terceiro exemplo do evangelho da mentira. No evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, o próprio Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o próprio Jesus quem afirma disso, quando fala do Espírito da verdade, quando fala do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, Rua HaKodesh. Também presente de modo incontestável nas Escrituras Sagradas, mas no evangelho da mentira ele é negado. O Espírito Santo de Deus
a terceira pessoa da Triunidade Santa. Temos aqui um quarto exemplo que caracteriza o evangelho da mentira. O evangelho da mentira escarnece das Escrituras. Escarnece das Escrituras. Não apenas coloca em segundo plano, não. Não apenas adulteram, eles mesmos escarnecem e afirmam publicamente que as Escrituras Sagradas não são a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, na sua legitimidade, na sua autenticidade, na sua autoridade concedida por Jesus, ele afirma a todos nós: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para as boas obras. Então, enquanto nas Escrituras Sagradas nós somos convidados a amar e respeitar e reverenciar todo o conteúdo das Escrituras, o evangelho da mentira tenta escarnecer das Escrituras. Não pense que eles apenas negam, eles escarnecem, debocham. E esse espírito escarnecedor é sempre um espírito demoníaco que anima aquele que escarnece das Escrituras. E em último lugar, em quinto lugar, negam a soberania de Jesus. Jesus mesmo disse: vocês me chamam de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Eu sou mestre porque eu vos ensino, e eu sou senhor porque eu exerço sobre vós o meu poder e a minha autoridade. E sem esse poder e sem essa autoridade, não existe anulação dos pecados, não existe salvação, não existe regeneração, não existe reconciliação com Deus. Então, existe a soberania de Jesus, que é manifesta muito bem no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Mas negar a soberania de Jesus é o quinto exemplo do evangelho da mentira, que anda correndo esse país, iludindo corações, iludindo espíritos e levando homens e mulheres ao engano. E nunca terão esses homens e essas mulheres uma reconciliação com Deus, porque preferem crer na malícia do homem e não nas revelações de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, diz Pedro: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus Cristo, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, sim, Senhor significa soberano. É o chamado Kurios. Kurios é uma condição de soberania espiritual, de poder absoluto espiritual. Não é o Senhor como uma forma respeitosa e também reverente de nós tratarmos as pessoas mais importantes ou mais idosas. Senhor e soberano aqui significa uma soberania espiritual sobre todo o principado e potestade, sobre todo homem e sobre todo espírito. Nós vimos assim 5 coisas que estão sempre presentes no evangelho da mentira, do engodo, o evangelho em que a peçonha que sai da boca dos homens, a malícia que sai do coração dos homens e a mentira que sai do espírito de Satanás confecciona para que muitos sejam iludidos e sejam desviados do caminho direito, do caminho da verdade, do caminho da salvação.
Precavenha-se. As Escrituras Sagradas são a única fonte de fé. É o único referencial onde você vai conhecer o poder, o amor e a justiça de Deus em sua integridade. Cuidado com o evangelho da mentira. Ele é muito bem maquiado para que você, nos primeiros contatos, pareça que ele não seja artimanha de Satanás. Que Deus te abençoe, que Deus te livre de toda heresia, porque nós estamos em época de apostasia. Nós estamos em época em que muitos homens e mulheres não estão satisfeitos com as revelações de Deus e buscando erudição, buscando uma pseudo-sabedoria, veredam pelo caminho do erro, pelo caminho da mentira. Que Deus te preserve e te abençoe em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado na presença de Deus.